Bendito seja o Senhor Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós amamos, o Deus Criador. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra encarnada. Bendito seja o Senhor que nos permite fazer culto. Nós podemos cultuar o Senhor, nós podemos, não estamos presos. A palavra de Deus não está presa, o Evangelho do Senhor não está preso. Ele está muito solto e ele está cumprindo o seu propósito. Deus está cumprindo o seu propósito e nós temos nessa manhã o desejo, o propósito de exaltar o nome do Senhor. Será possível que nós façamos isso? A palavra de Deus diz assim, Isaías 57:15 diz, porque assim diz o alto com A maiúsculo, viu aí? Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, com S maiúsculo. Assim diz ele, habito no alto e no santo lugar. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, para trazer vida para um coração abatido, para trazer vida para um coração apertado. Contrito quer dizer apertado. Esse é Deus, esse é o Deus, o alto. Ele diz, não, eu sou o alto, eu habito no alto, santo lugar, mas também com aquele que se humilha na minha presença. Então, esse é o Deus sublime a quem nós vamos cultuar agora. Por isso eu insisto com você, não fica deitado, não fica aí assim, numa postura qualquer. Se coloque na presença de Deus e diga, nessa manhã eu quero prestar culto ao Deus Altíssimo. O meu coração está disposto diante do Senhor, ainda que esteja contrito e quebrantado, porque eu não tenho como entrar nessa presença por mim mesmo. Mas eu faço isso pela generosidade de Deus, pela bondade, a graça de Deus que abre para mim a possibilidade de cultuar. Então eu te convido a fazer uma oração nesse momento, a dizer, Senhor, eu preciso tanto, eu quero, Senhor Deus, ser habitação do Senhor. Aquela pergunta, né, que a mulher samaritana faz a Jesus, onde é o lugar de cultuar? Vocês cultuam lá, a gente aqui, como é que fica esse negócio? E Jesus diz, minha filha, já passou. Era para ser lá, mas vamos adiantar a coisa. A hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, uma adoração espiritual. Agora já não é mais tempo de Deus habitar em templos feitos por mãos humanas. Não interessa mais templo de Salomão, não interessa mais tabernáculo de Davi, não interessa. Interessa um coração contrito e quebrantado onde Deus habita. Deus habita o coração dos que creem. Se você crê, então você fecha os seus olhos e faz uma oração e diz, Senhor, vem ser cultuado na minha vida hoje. Eu que sou a habitação do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu me constranjo, Senhor, pelo meu pecado. E peço perdão em nome de Jesus. Me perdoe, Senhor. Não tenho condição de dizer, Senhor, pode vir porque a casa está limpinha, porque aqui, Senhor Deus, não entra nada de ruim, aqui é só santidade. Oh Deus, quem me dera eu pudesse dizer isso agora, mas eu digo, Senhor, eis aqui o meu coração, contrito, quebrantado, necessitado de vida, necessitado, Senhor Deus, porque o pecado é morte, mas o Senhor vivifica um coração quebrantado, traz vida para aquele que se contaminou com a morte, que é o pecado. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, Senhor. Peço que o Senhor ative, Senhor, o que há em mim para ser vivo e verdadeiro na Tua presença. Senhor, eu quero cultuar o Senhor. Eu quero, Senhor, que cada pessoa que comigo está, ó Deus, nessa reunião, que não é apenas geográfica, não é
porque há algumas pessoas comigo aqui, ó Deus, mas por todos aqueles que agora invocam o nome do Senhor e que têm mesmo direcionamento nessa hora, irmãos que estão aí participando desse culto, cultuando ao Senhor, mas sendo conduzido através de um instrumento aí, que às vezes é um celular, uma TV, ó Deus, através do uso dessa comunicação, mas cultuando em espírito, conectados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós dizemos, Senhor, muito obrigado por habitar corações contritos e quebrantados. É por isso que nós queremos louvar o teu nome, por essa bondade do Senhor. O Senhor Deus é incomparável. Olha, é muito diferente. Se você conhecer aí alguma dessas falsas divindades, qualquer uma que você escolher e for observar quais são as características dela, são deuses severos que exigem, deuses rigorosos que não há neles misericórdia, neles há contrapartida. Traz aqui a sua oferenda, traz aqui, olha, eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa. São deuses que de verdade não são. O nosso Deus é incomparável. Como é que o Deus Todo-Poderoso pode habitar em templos como nós? Como é que nós podemos nos achegar à presença de Deus? Precisamos lembrar, temos que chegar diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado. Essa canção faz essa pergunta e declara o nosso desejo. Ela faz a pergunta como que dizendo assim, eu sei que eu não sou digno, mas ao mesmo tempo dizendo, Senhor, é tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é a tua presença. Não apenas aquela presença que eu vou desfrutar no céu, tudo que eu quero é a tua presença manifestada na minha vida. Eu quero ser aquilo que o Senhor teve como propósito lá na eternidade, quando o Senhor criou o homem, o Senhor o fez à imagem e semelhança do Senhor. Senhor, esse é um pedido para que eu seja um adorador, esse é um pedido para que eu seja imagem e semelhança do Senhor, que eu seja expressão da presença do Senhor. É muito triste que as pessoas não saibam o que é se render a Cristo. Porque o que nós mais precisamos, inclusive nesse momento tão difícil para todos nós, o que nós mais precisamos é aprender a nos render a Cristo. Porque se render a Cristo é se render ao Salvador. Se render ao Salvador é se render àquele que tem condições e tem o propósito de tirar você da situação difícil na qual você está. Se esse Salvador é um Salvador tão maravilhoso a ponto de nos livrar da morte, de ter se feito pecado por nós, não que ele fosse em algum momento pecador, se fazer pecado por nós, se colocar no nosso lugar para receber a punição pelo nosso pecado. É isso que significa. Ele se fez homem para poder suportar os nossos pecados como homem. Esse Deus é Jesus Cristo, Salvador. O que nós mais precisamos entender nessa hora é esse render-se a Deus, é nos render a Deus. A gente cantou essa canção, né? Quero erguer as mãos é uma questão de se render. O sofrimento que talvez você está passando por ele agora, o sofrimento a mais, porque existe um nível de sofrimento e de luta para todos nós, seres humanos. Há um desafio na vida. A vida é um desafio. E estamos agora vivendo, todos nós, um conjunto aí de desafios. São para todos nós. Mas há um sofrimento que você não precisava estar passando por ele, como crente. Eu não precisava sofrer com ansiedade, não precisávamos. Aliás, ansiedade é pecado. Não precisávamos estar sofrendo essas coisas. Se nós parássemos de nos debater, sabe, com a dificuldade para o bombeiro salvar um afogado, é que às vezes ele está se debatendo tanto que dificulta tudo. E não dá para livrá-lo sem ferimentos. Às vezes o próprio bombeiro precisa ferir o afogado, tem que desacordar ele, para ver se ele para de se debater, deixa eu fazer o meu trabalho,
deixe eu ser o Salvador na sua vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, olha, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Vamos então pensar na grandeza de Deus. Veja o que esse versículo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Todo aquele que conhece o Evangelho precisa entender essa entrega. O próprio Senhor Jesus se entregou por nós. Nós precisamos dar a vida por Ele. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. As relações básicas do Evangelho são relações de entrega, de amor ao próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É uma relação de entrega, de sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. É para todos os crentes. Nós somos pessoas da entrega. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não nos garantimos, nós não resolvemos a nossa vida. O mundo inteiro não consegue se resolver. Os bilhões, trilhões de dólares dos Estados Unidos da América não podem resolver o problema dos Estados Unidos. Os bilhões do Brasil, de quem quer que seja, não vão resolver o problema de ninguém. Onde estão os nossos olhos, irmãos? Vamos colocar os nossos olhos em Jesus. Vamos colocar os nossos olhos em Deus. Até hoje, quem foi que sustentou você? Quem foi que cuidou de você? Numa relação pactual, numa relação de entrega. Ele entregando a si mesmo. E você, o que entrega a Deus? Interessante que Deus não pede de você apenas oferendas. Traga a sua oferenda, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Ele diz: traga o seu pecado, traga a sua dor, traga a sua luta, traga o que está podre na sua vida, traz essa miséria para mim também, traz tudo e coloca no meu altar, e coloca na minha presença, e eu faço de você uma nova pessoa, e eu faço de você uma nova criatura. Portanto, irmãos, a gente traz dízimos e ofertas ao Senhor, não porque Malaquias diz que nós seremos amaldiçoados, nós estamos além disso. Nenhum problema com Malaquias, irmãos. É dízimo. Dízimo é 10%. Nenhum problema se... Mas a questão é que o Novo Testamento, ele, assim como eu estou aqui nas quintas-feiras ensinando Sermão do Monte, que é a base, né, do nosso relacionamento com Deus ali, da lei de Cristo, a lei explicada por Jesus. E no Novo Testamento, a gente sabe que a questão não é entregar 10% para ser abençoado. É entregar a vida a Jesus, é entregar tudo que eu sou, tudo que eu penso. Então essas coisas assim são as outras coisas, sabe? Eu confio no Senhor. Nós vamos trazer ao Senhor agora nessa oração que nós vamos fazer antes de cantar. Nós vamos trazer as nossas dores, nós vamos trazer as nossas ansiedades, nós vamos trazer as nossas preocupações, nós vamos trazer uma realidade difícil. Talvez, falou, pastor, mas você não sabe que eu perdi o meu emprego? Irmão, eu estou sensibilizado junto com você, mas deixa eu te falar uma coisa. Nunca achei que o seu emprego sustentasse você. Nunca achei que a sua profissão sustentasse você. Mas pastor, estou perdendo meus negócios, pastor. A coisa está difícil. Nunca achei, irmão. Nunca preguei que o seu negócio te sustentará. O seu negócio é seu pastor e nada te faltará. O governante X é seu pastor, nada te faltará. Não existe isso, irmão. Existe um Deus que se entregou por nós, que nos fez, que se entregou por nós, que diz, me dá aqui, mas me dá aqui a sua fé. Quando nós trazemos dízimos e ofertas, nós também demonstramos a nossa fé, e a nossa fé é engajamento na obra de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, pode trazer a miséria do seu coração, pode trazer a dor, pode trazer a sua enfermidade, pode trazer a sua doença, a sua preocupação, e colocar diante do Senhor, e
assumir a sua fé, ainda que tudo aparentemente nessa vida dê errado e eu venha até morrer. Gente, ninguém pode tomar o meu tesouro. Eu sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro. Meu tesouro não está em reais, não está em ouro, não está em ações, não está aplicado nessa terra. O meu tesouro é a minha paz que eu tenho em Cristo Jesus, uma paz que eu não tenho para mim mesmo, eu tenho uma paz com Deus por meio de Jesus. Dá para entender a dimensão do que nós estamos falando aqui? Então, irmão, vamos para a oração agora e vamos colocar diante do Senhor. E eu insisto que você faça a oração. Faça a oração. Não agora só. Faz oração na sua casa, faz oração na sua vida, faz oração como crente na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós somos gente consagrada ao Senhor. Somos gente consagrada ao Senhor. Perdoa, Senhor Deus, se tem alguma coisa na nossa vida que não foi consagrada ao Senhor. Perdoa se tem alguma coisa na nossa vida desperdiçada, Senhor, como talento, tempo, dinheiro, inteligência, capacidade, amor. Ó Deus, seja lá o que for que o Senhor tem nos dado, os dons espirituais que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus, se eles não estão sendo usados, perdoa, Senhor. Perdoa se somos negligentes, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Senhor Deus, nós trazemos tudo à presença do Senhor agora. Um Deus que é grande, infinito, insondável, um Deus que governa o universo, um Deus que, mesmo sendo esse Deus tão maravilhoso, é um Deus também de entrega, que a si mesmo se entregou como oferta por nossa causa. Ó Deus, por isso, Senhor Deus, trazer qualquer oferta diante do Senhor, e nós trazemos aqui agora, mesmo que não vamos depositar aqui, porque estamos geograficamente separados, mas nós estamos dizendo, Senhor Deus, que toda oferta que trazemos à tua casa, ou trazemos, apresentamos, Senhor Deus, é só uma demonstração de um coração quebrantado diante do Senhor. Não é comparável com a oferta que o Senhor fez de tua própria vida. Não troca, não é troca, Senhor. É fidelidade, gratidão, amor, engajamento com a obra do Senhor, vontade de participar, vontade, Senhor Deus, de que no final da nossa história, Senhor Deus, tenha algo mais do que acumular riqueza, fazer nome. Senhor Deus, todo nome humano vai cair por terra, mas o nome de Jesus Cristo será exaltado de geração a geração e eternamente, porque o Senhor é o Deus eterno. Então, Senhor Deus, apresenta ao Senhor os nossos problemas, apresenta ao Senhor os problemas do nosso país, que são, ó Deus, diferentes do mundo, tem problemas que coincidem, a doença, a pandemia é geral, mas nós temos problemas particulares, nós precisamos da intervenção do Senhor. Abençoa os nossos governantes, ó Pai, abençoa nos 3 poderes do nosso país, abençoa, Senhor Deus. Deus, nós pedimos graça ao Senhor. Não estamos pedindo ao Senhor, ó Deus, qualquer tipo de retribuição, não fazemos pedidos ao Senhor baseado em mérito. Senhor Deus, tem uma coisa que nós não temos nesse país, é merecimento diante do Senhor. Somos uma nação corrupta e pecadora, mas uma nação que precisa de um Salvador, de um resgatador, de um Deus misericordioso. Nós oramos pela nossa nação, oramos pelos nossos governantes, Senhor. Concordando ou não concordando com qualquer um deles, com qualquer segmento do poder, nós oramos por eles, por obediência à tua palavra, e entendendo que na paz da cidade teremos a nossa paz, que se a nossa pátria for abençoada, nós seremos abençoados. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, dos que estão tendo dificuldade para conseguir o seu alimento hoje. Pedimos, Senhor Deus, misericórdia daquele que está hoje sem saber como vai ser amanhã. Senhor Deus, essa pessoa não é um ou outro, são 100%, nenhum de nós sabe o que é amanhã, Senhor. Ajuda-nos simplesmente a viver um dia de cada vez, como o Senhor nos ensinou, basta cada dia o seu próprio mal. O que eu peço para o povo do Senhor é fé, porque na fé nós agradaremos o Senhor, e o Senhor há de cumprir as tuas promessas a nosso respeito. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa vida, aceita o nosso louvor. Ó Deus, aceita nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém.
Eu disse aqui de aceitar dízimos e ofertas, é claro que não tem como você fazer isso agora, né? Mas você faça então depois, usa aí o aplicativo do seu banco, né? No Facebook tem lá a conta da Nona Igreja, você pode nos ajudar, você pode fazer a sua contribuição. Se você não consegue por outro meio nenhum, for difícil para você, falar, olha, não tem, pastor, não tem como ir em casa lotérica, não tem nada, você pode vir à Nona Igreja amanhã, segunda-feira, na parte da manhã, das 8 às 11 da manhã. A gente está ali, pode receber a sua oferta e o seu dízimo. Mas nós preferimos, irmão, se você puder fazer através de uma transferência, se você puder fazer, é melhor, porque nós estamos fazendo o que as autoridades recomendaram. Enquanto as autoridades estiverem nos recomendando que é assim que a gente deve fazer, com o mínimo de contato, a gente vai fazer, irmãos, porque nós não somos desobedientes. Até dizia para alguém aí, ó, os cristãos, eles não colocam fogo em Roma, não, eles levam a culpa às vezes, né? Porque somos acusados daquilo que nós não fazemos, mas nós não colocamos fogo em Roma. Então, vamos fazer, né, com gratidão, e é por isso que a gente vai cantar também essa canção aqui. Essa canção que fala da grandeza de Deus, né? Quão grande. É isso que importa. Quem é e quão grande é o Deus a quem você serve. Nós precisamos conhecer esse Deus. É por isso que a gente se esforça para ouvir a palavra de Deus, para conhecê-la. E na quinta-feira, você está vendo aí já, né? Nas quintas-feiras, às 20 horas. É pouco tempo, porque é de 20 às 21 horas só, é uma hora só. Mas nós estamos estudando o Sermão do Monte, ensinos do alto, né? Um trocadilho aí com o alto e o alto, né? Que é o Senhor. E eu quero chamar você para aproveitar essa oportunidade. Nessa quinta que passou, nós falamos sobre os mansos. Os mansos herdam a terra. E eu gostaria aqui que você que não viu, não vi, pastor, você entrasse lá no nosso aplicativo e ouvisse essa mensagem. Vai lá, no aplicativo já está só a mensagem, aí está só a pregação. Se você for no Face, você tem o culto inteiro. Mas se você for no aplicativo, ele te direciona lá para o YouTube e lá está a pregação. Eu gostaria muito que todos vocês vissem essa pregação, essa palavra. Você não vai se arrepender, não. Tirando o problema do pregador ser ruim, a palavra é muito boa. A palavra de Deus ali é extraordinária. Eu quero orar com você agora que a gente vai voltar para o Gênesis. De volta ao Gênesis. A gente vai... E que bom que tem sido. Eu tenho sido muito abençoado. Gostaria de saber de você. Mas como eu não te encontro para você falar comigo, então manda aí uma mensagem. Fala aí. É bacana. A gente olha os comentários que você faz aí no Face. Se você tem aí o meu Zap, você pode mandar uma palavra. É importante esse feedback, viu, irmão? Fala assim, olha, eu tenho sido abençoado, pastor. Aquela palavra foi bênção na minha vida e me ajuda a gente a seguir em frente. Eu também preciso de você, né? Eu estou aqui, ó, abençoando sua vida, levando uma mensagem para você. Manda uma mensagem para mim. Manda uma mensagem para mim. Eu quero receber sua mensagem, eu quero ouvir o que Deus está fazendo. Como é que tem sido o culto na sua casa? Na hora do culto, você está reunindo sua família? Seus filhos, você, sua esposa estão juntos? Ou está aquela coisa assim do, você viu o culto lá? Quer saber? Então, manda para mim, manda para pastor aqui, ó. Estamos fazendo culto doméstico aqui em casa, pastor. Conta para mim, irmão. Pastor, nós estamos usando o material que está sendo disponibilizado lá no aplicativo, estamos trabalhando com as nossas crianças aqui em casa. Me conta, irmão. Eu quero ouvir e aquilo que for bem legal eu até compartilho aqui com a igreja, tá bom? Hoje, Gênesis 27, antes uma oração pedida ao Senhor para falar conosco. Oração com garantia de resposta, né, irmão? Esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos deu a palavra, Ele quer falar com você, peça e receba.
Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz. Ninguém precisa ouvir a voz de Enoque aqui, Senhor. Ninguém precisa, não precisa. Mas nós precisamos ouvir o ensinamento da tua palavra. Nós precisamos compreender essa palavra. Jesus, tem misericórdia de nós. Sei, ó Deus, nós insistimos em declarar diante do Senhor que não é por mérito nosso, mas é em nome de Jesus que nós rogamos que o Espírito do Senhor nos dê entendimento, clareza sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 27, eu quero ler, na verdade, 2 versículos do capítulo 26. É uma leitura grande, vou ler aqui o capítulo 27 todo, tenha paciência aí e preste atenção. Pense, irmão, Deus nos deu histórias, já viu isso? Deus quer que nós meditemos nessas histórias. Isso aqui também não é só para a gente saber que um dia aconteceram certas coisas, mas para a gente trazer daqui, de tantos milhares de anos atrás, para a nossa vida de hoje, 2020. Então, quero ler aqui com você, e eu dei o título para essa mensagem de Casos de Família. Irmãos, que triste. Daqui a pouco você vai ver. Escuta essa história e vê o que tem de bom nessa coisa toda que acontece aqui. Eu quero começar aqui o verso 34. Vou começar do 34 de Gênesis 26 e depois vou ler o 27 todo. Vamos lá. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Filhos de Et, gente da terra ali que eles estavam morando. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos já se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando Isaque, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu sou liso. Dar-se ao caso de meu pai me apalpar? E passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai, traze-nos. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai,
que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as mãos de Esaú, e o abençoou. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-me, dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção, disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhes disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei eu de perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Pois é, não parece, irmãos? Eu fiquei pensando naqueles programas, né? Casos de família. Porque, vou te falar uma coisa, a gente tem vergonha. Eu nunca assisti, irmão, um programa daquele, assim, nunca assisti. Eu já vi um flash, alguma coisa. Mas só de ver a propaganda eu já sinto vergonha. Vergonha alheia, sabe? Já dá vergonha. E a gente vê
como que o ser humano é capaz de coisas horríveis dentro da intimidade familiar. Dentro da família, dentro da casa, né? Confinadinho aí igual você está. Coisas horríveis podem acontecer. E às vezes a gente pensa, isso é coisa de ímpio. Ah, é coisa de ímpio? Ué, o que nós estamos lendo aqui? Que família é essa? Mas o que nós temos insistido aqui ao pregar a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, é em dizer que a Bíblia definitivamente não é uma história de heróis. Não é uma história de heróis. Só tem um bom. Como disse Jesus, só há um bom que é Deus. O próprio Senhor Jesus. Só Jesus, irmãos, é que é o injusto que paga, que é o justo que paga pelos injustos. O compadecido dos que não têm compaixão. O perdoador dos imperdoáveis. Paciente com os intransigentes e fiel para com os infiéis. Essa palavra de hoje mostra a infidelidade, a trapaça dentro de uma família a despeito das promessas de Deus para aquela própria família. Uma família de gente que toma atalhos que só provocam separação entre as pessoas, que instigam ameaças, até mesmo ameaças de morte. Porque o salário do pecado é a morte, em todos os níveis. Famílias morrem por causa do pecado. É por causa do pecado, irmão. Os problemas na família são problemas que vêm do pecado dos seres humanos. A gente costuma achar que os problemas estão do lado de fora, são os outros. Eu me lembro de uma frase do pastor Josué Gonçalves, que é um especialista em aconselhamento de casais e de famílias, e uma frase que ele falou uma vez ficou na minha mente, que é: maridos não são perdidos na rua, e sim dentro de casa. Esposas, então, não são perdidas na rua, elas são perdidas dentro de casa. Filhos não são perdidos na rua, são perdidos dentro de casa. É dentro de casa que as coisas acontecem. E que crentes, porque eu prego aqui para crentes, não é? Crentes estragam a sua família por não confiar nas promessas de Deus. O capítulo 27 de Gênesis parece assim, o silêncio de Deus, né? Deus não está falando nada que parece. O silêncio de Deus, uma família carnal, no sentido entre carnal e espiritual, uma família de gente carnal, e parece que Deus está calado. Mas a verdade não é essa, Deus não está calado. Apenas que aquela família não tinha interesse em ouvir a Deus. E aqui, a realidade é que Deus já tinha falado muito com eles. Eles sabiam muito bem qual era a palavra de Deus. Todos eles sabiam qual era. Mas eles não estão interessados em obedecer. Eles não estão interessados. Estão interessados, o que a gente vê aqui, pessoas interessadas em fazer o que bem entendem. O que eles querem. Porque, na verdade, eles estão surdos para a voz de Deus. E cegos para a realidade. Não conseguem enxergar. Não é só Isaac que é o ceguinho da história, não. Ninguém aqui enxerga nada. Então, eu vou trazer aqui para o nosso programa de hoje, né? Vamos trazer aqui os nossos personagens. Vamos trazer aqui o primeiro personagem de hoje, Isaac, o omisso. Isaac, o patriarca, Mas vamos dar um outro título para ele hoje. Isaac, o omisso. Sem esquecer das qualidades, de coisas boas na vida dele. Sem esquecer que ele também era um meditativo, né? Quando Rebeca é trazida para casar com ele, o que ele estava indo fazer? Meditar no campo. A palavra de Deus ensina que nós devemos meditar na palavra de Deus. E meditação, já disse aqui também para vocês, meditação conforme a palavra de Deus não é mente vazia, é mente cheia da palavra. Trazer a mente à palavra de Deus. Isso é meditar, não é esvaziar a cabeça, que é coisa de religião oriental. Ele era um homem meditativo. E
essa condição dele, essa maneira de ser dele, não é um problema, não é pecado. Um jeito de ser mais pacato. Ele era um sujeito pacato e crente. Olha, se você lembrar de Gênesis 22, você vai ver o tanto que ele era pacato e também crente. Por quê? Ele fica tranquilo, deita lá para o pai dele amarrar ele, quando ele era adolescente ainda, né? Gênesis 22, pacato e crente. Quando você tem Gênesis 26, você vai ver que ele estava na terra e ele é crente por quê? Porque Deus fala com ele, ó, teve fome na terra e Deus fala para ele aqui, não vai para o Egito não. Ele fica. Você vê que Abraão nem pensou, quando teve fome na terra, já desceu para o Egito. Não perguntou nada para Deus, mas Isaac ouviu a voz de Deus, falou, fica aqui. Ele ficou em tempos de fome, em tempos de pouca água, pouca comida. E o que acontece? Se você depois ler Gênesis 26, você vai ver que ele abre poços, ele vai reabrindo poços que o seu pai Abraão tinha feito. E os moradores da terra contendem com ele, com seus pastores, ou seja, criam briga, criam condição assim, às vezes até de guerra. Ó, sai daqui, esse poço é nosso, não é seu não, se ficar, vai ter guerra. E ele vai embora. Ele não enfrenta ninguém, ele não entra em guerra com ninguém, ele vai peregrinando na terra ali, confiado em Deus, até que ele abre um poço que ninguém contende com ele, ele fica lá. Pela atitude dele, depois Deus traz os inimigos dele para falar que nós estamos vendo que você é um cara de Deus. Nós estamos vendo que Deus tem abençoado você. A gente não quer ser seu inimigo, não. É ruim para nós ser inimigo de um cara que é amigo de Deus como você. Vamos fazer um pacto aqui? Eles fazem. Então, ser meditativo não é um problema. Ele era um sujeito pacato, não é um problema. Ser crente, ele era crente, porém, ele também se revela um sujeito interesseiro e pecaminoso. Se você olha lá Gênesis 25, 28, a parte A, fala que Isaac amava a Esaú porque saboreava da sua caça. Tem muita coisa nessa pequena frase. Quando ele diz aqui para Isaac, vai lá e traz uma caça para mim, que eu aprecio, a palavra aqui é muito mais forte do que eu aprecio. É que eu amo. Traz aquela comida que eu adoro. O Isaac era fã do seu filho Esaú. Talvez pelos opostos, né? Porque Isaac era pacato, Esaú era despachado, machão, fortão, piludão, caçador e tal. Isaac, meu filho, meu filhão, você que é filho, né? E que bacana, ele gostava do Esaú e preteria Jacó. Ah, puxa vida, que me dera meus dois filhos fosse assim, né? O Esaú, o Jacó. Cai na barra da saia da mãe dele o tempo todo, um cara que não desenvolve, né? E estou supondo, irmãos, aqui uma suposição que não está muito longe. É uma suposição que mais ajuda nós a pensarmos na nossa pecaminosidade do que declarar com toda clareza qual era a condição aqui. O fato aqui é que Isaac tinha predileção por Esaú. Por que eu falo que era pecaminosa essa atitude? Pelo que vai acontecer depois. Mas ele também era um sujeito omisso. Olha o que eu li, Gênesis 26, 34, 35. Quando Esaú resolve casar com as mulheres da terra, ele não faz absolutamente nada. Não tem uma palavra dele de repreensão. Muito diferente do seu pai Abraão, que chegou para o servo dele e falou, ó, esse menino aí vai querer casar e não pode casar com ninguém fora da aliança, não. Tem que casar com alguém da aliança. Se ele se casar, se o Isaac se casar com uma moça dessa terra, ela vai... A possibilidade de perverter o coração dele, ele se desviar, é grande. Vai buscar uma mulher de Deus para ele. Vai buscar lá na minha família. Eu vou orar e você vai lá e tal. E é uma situação feita em oração. É uma situação conduzida por Deus. Essa foi a atitude de Abraão. Que Esaú parece aqui
que nem perguntou para o pai. E o pai não falou nada, não tem uma expressão assim. Fala que eles ficaram amargurados de espírito. Ou seja, meu filho não devia ter feito isso. Mas omisso por quê? Porque ele não intervém. Ele não intervém. E essa omissão é uma característica que vai custar muito caro para a família de Isaac. Então ele tem essa predileção pecaminosa de escolher um filho em detrimento do outro. E ele é omisso. E ele também é omisso ao transmitir a sua fé. Por quê? Ele tem 2 filhos, os filhos já têm 40 anos e nenhum dos dois é crente. Nenhum dos dois é crente. O Esaú é um depravado e o Jacó não é crente. Jacó é um dissimulado. Então ele fracassou também em transmitir sua fé diretamente ali para os seus filhos. Ele fez conhecida a sua fé dos seus filhos, mas aquela não era a fé deles. Então, essa sua postura omissa vai revelar que ele é um pecador, que está decidido a fazer sua vontade contra a vontade de Deus. Ele sabia que Deus tinha falado que o mais moço governaria sobre o mais velho. Mas talvez no seu raciocínio pessoal, sabe? Aquela coisa assim, não tem nem condição. Se o Jacó for ser o líder do clã aqui, o que vai dar essa família? O sujeito não tem atitude, um cara... Olha só, não posso abençoar um Jacó se eu tenho um Esaú na fita. Essa profecia, esse negócio deve ser de Deus, não. Aí, aquele momento que você sabe qual é a palavra de Deus, mas você fica aí contemporizando. Não, mas Deus entende. Não, mas Deus está vendo. Não, eu estou casado, mas Deus sabe que eu sou casado com a Mocré. Minha mulher não presta. Minha mulher está atormentando a minha vida. Ela não faz a minha vontade. Então Deus entende que eu vou, Inclusive, quando você quer fazer uma coisa e a sua motivação é pecaminosa, Satanás te dá combustível. O mundo te dá combustível. Satanás já é tentador por natureza. Quanto mais se você está facilitando as coisas. E assim está aqui Esaú. Ele sabia, mas ele quer seguir a aparência. O que ele acha? Qual o filho que Isaac acha que deve assumir o clã? Que deve, porque o primogênito, quem recebesse essa bênção, ele pronuncia a bênção que Abraão recebeu. Se você olhar nas palavras dele, ele traz aqui as palavras, sirvam-te povos, aquele que te abençoar será abençoado, que te amaldiçoar será amaldiçoado. Isso remete à bênção de Abraão. Ele está transmitindo o que Abraão deu a ele, e ele acha que é Esaú que deve receber. Por causa de quê? Por causa da aparência, pelo que ele viu do seu filho durante a vida. Acontece que ele está cego. Não chega a ser irônico que ele esteja cego. Ele está cego não é só fisicamente, ele está espiritualmente cego, porque o pecado, ele também causa cegueira em crentes. Ele também traz um engano. Toda vez que você pecar, você vai pecar achando que está fazendo melhor. Todo pecado não dói, como costumam dizer. Pecado não dói. Pecado é gostoso. Então, naquele momento, você fala, não, mas é a única coisa que eu tenho a fazer. É isso. E pronto. E ele está determinado a abençoar aquele a quem Deus não quer abençoar. Ele não sabe de nada, ele acha que sabe. Ele achou que ele ia morrer, ele estava com 100 anos, viveu de 180. Viveu mais 80 anos depois disso. Ele acha que Esaú era mais homem, mais preparado para ser o chefe do clã e tal. Ele está usando critérios humanos e carnais. E olha como que ele é. Mas que pecado de Isaac. Pensa comigo aqui. Ele desprezou totalmente a Jacó. Não somente desprezou a profecia, mas quando Esaú pensa, ele abençoou Jacó pensando que era Esaú. Então chega Esaú e diz para o pai, você deu a bênção para o outro filho? Deu. Não tem nada para mim? Não. Não. Por favor, alguma coisa.
aí ele recebe a antibênção, né? O contrário da bênção. Mas veja, se a coisa tivesse dado do jeito que Isaac pensou, chegaria Esaú, ele comeria, abençoaria Esaú. Depois chegaria Jacó, falou: meu pai, ouvi falar que o senhor abençoou Esaú? Abençoei Esaú. Mas o senhor não sabe que tem uma promessa de Deus a meu respeito, desde o meu nascimento, que era eu que ia ser? Já abençoei Esaú. Mas o senhor abençoou ele, e não sobrou nada para mim, para você eu não tenho nada. Era o que ele ia falar para Jacó. Olha a maldade no coração de Isaac. Como que ele tratou os seus filhos? Ele rejeitou o seu filho Jacó no coração, desde sempre. Aqui o texto fala assim: Esaú, filho de Isaac, Jacó, filho de Rebeca. Se você olhar, as associações estão mais assim no texto, sabe? Isso é muito triste. Muito triste. Um cara crente, fazendo coisas erradas, por não dar ouvidos a Deus, tomando as decisões erradas, e estragando a sua família, fazendo miséria dentro da sua casa, um homem de Deus. Por isso que eu quero que você pense. Quem é você nessas histórias aqui? Rebeca, então. Vamos chamar a segunda pessoa, que agora a palavra está com a Rebeca, né? Rebeca, a mulher sem limites. Veja que ela é uma mulher despachada e crente. Bacana. Olha que mulher sensacional. Ela está lá, solteira, lá na casa do pai dela, e chega uma palavra, né? Chega um homem, ela vê que aquela coisa de Deus, que aquilo tudo é de Deus, ela fala: bora lá, viajar 800 quilômetros de camelo com um estranho, para casar com um outro estranho, porque é de Deus. Porque ela falou: Deus para esse negócio, eu me entrego. Se é de Deus, eu estou tranquila. Ela vai, olha que legal. E como que se dá a história dela? Bacana, super romântico. Ela chegando, cobrindo com véu, o maridão lá meditativo, vão para... parece que tem um pôr do sol, assim, parece que tem um cenário de amor. Realmente, grande bênção, muito significado nela entrar para a tenda de Sara. A gente já falou aqui, muita coisa bonita. Fé provoca esse tipo de coisa, né? É muito bom quando você está confiando em Deus e está seguindo o que Deus faz. A questão aqui, né? Ela vai se casar com um estranho. Você fala: nossa, que horror, né? Como uma pessoa pode se casar com um estranho? Deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo se casa com estranhos. Ninguém conhece totalmente alguém. Sempre tem surpresa ao longo da vida. A questão não é se você vai se casar com a pessoa perfeita. Não, eu quero conhecer muito bem a hora que eu vejo que é perfeita, aí eu caso. A questão de Deus não é, assim, o mandamento de Deus não é encontre a pessoa perfeita. Já viu isso na Bíblia em algum lugar? Encontre a pessoa perfeita. Não, a Bíblia diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. É sobre o que você vai fazer no casamento e não com quem você vai viver. Então fica a dica aí. A questão não é você encontrar a pessoa perfeita. É claro que você tem que escolher, é claro que tem critérios, o critério da aliança, tem muitas coisas que são padrão de Deus. Mas depois disso, não é porque a pessoa é de Deus que ela vai ser perfeita. Olha o Isaac. Tá entendendo? Então, segue aí. A Rebeca, eu acho a Rebeca sensacional. Eu acho que ela está bem dentro da figura de Provérbios 31, né? Mulher virtuosa. Até mandamos a figurinha para vocês, mães, hoje. Parabéns. Né? Mulher virtuosa. Quem achará o seu valor excede das muitas joias. Se você olha a descrição daquela mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa é a mulher que assusta muitos homens, porque ela é despachada, ela faz as coisas, ela trabalha, ela cria os filhos, ela dá suporte para o marido. É uma mulher sensacional, não é heroína, é uma mulher de Deus. E gostei muito de um
um post que não é post, esqueci o nome do negócio. Um vídeo que o Iago Martins, pastor, né, fez a respeito daquele filme da Capitã Marvel, e ele faz uma comparação usando esse Provérbios 31 e falando, né, assim, olha, essa mulher virtuosa, que é uma mulher despachada e tudo, tem homens que querem rebaixar ela. Por quê? Porque eles são medíocres. Então eles querem diminuir a mulher. Não, irmão. Não é baixar a mulher, é você ser um cara mais de Deus. E que ótimo se ela é despachada. Não tem nenhum problema em Isaac ser pacato e ela ser uma mulher despachada. Não tem problema nisso. O problema que eu falei é que ela é uma mulher sem limites. Ela ultrapassa os seus limites. Ela ultrapassa os limites que Deus colocou para ela. Então, ela tem objetivos válidos. O que ela quer? Ela não quer, por exemplo, que aconteça com Isaac o que aconteceu com Esaú, que é mulheres fora da aliança, uma esposa fora da aliança. Então, ela quer uma esposa para Jacó que tenha fé na palavra de Deus, né? Mas só que, na verdade, isso aí está naquela camadinha de cima, né? No verniz de cima. Mas, na verdade, ela também escolheu pecaminosamente a Jacó. Gênesis 25, 28 diz que, né, no mesmo versículo que fala que Isaac amava Esaú, fala que a Rebeca amava Jacó. Ela também fez a mesma coisa. Ela também escolheu um filho. Então, isso é pecaminoso. Já falei dessa pecaminosidade explicando de Isaac. Não vou explicar muito dela. Só estou dizendo que ela fez a mesma coisa. E eu falei que ela tinha objetivos válidos, né? Objetivos válidos. Vamos dizer que a profecia é que o mais novo vai governar sobre o mais velho, mas ela joga sujo para conseguir. E olha, ela não estava tão interessada no cumprimento da profecia quanto estava em favorecer o seu filho predileto. Então, ela joga sujo para conseguir o que ela quer. Ela usa engano, mentira, desonra, para um bem maior. Então, ela deixa de ser a mulher virtuosa para ser a mulher ardilosa. A mesma mulher virtuosa pode ser a mulher ardilosa. A mulher ardilosa. E o argumento que muitas mulheres usam para fazer essas coisas é a omissão do marido. Mas a omissão de Isaac não é permissão para ela ultrapassar a ordenação do Senhor. Ela desrespeita completamente o seu marido, joga sujo. Ela tem objetivos válidos. Fala assim, mas olha só, ela está lutando para cumprimento da palavra de Deus. Quem disse que Deus está pedindo ajuda para cumprir? Quem disse que Ele está pedindo para você trapacear? Ela trapaceia, induz o filho a trapacear para alcançar o favor de Deus? Para alcançar a promessa de Deus? Para a bênção de Deus chegar? Que história é essa? Ela está enganada e ela está se enganando. Ela quer favorecer o filhinho da mamãe mesmo. É uma vergonha. Então, a questão com o pecado, que eu falei que destrói a família, e o pecado é individualizado, cada um com seus pecados, é que o pecado, ele engana você. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. O problema com ela aqui, ela está enganada. E ela usa métodos que Deus jamais aprovaria. O que você está fazendo? Olha, tem gente que não ensina os filhos no caminho do Senhor. Não ensina. Porque ensinar dá trabalho. Ensinar leva tempo. Você tem que orar com seu filho desde pequeno. Você tem que ler histórias da Bíblia para ele quando ele é criança. Você tem que conversar com ele. Você tem que ir no passo a passo. Aí você não faz nada disso. Aí o filho vai ficando adolescente e tudo que ele conhece é o mundo. E tudo que é atrativo para ele é o mundo, porque você nunca apresentou Jesus para ele. E aí você começa, porque você é o santão, começa assim, vamos embora para a igreja. Para a igreja não quer. Não quer. Para a igreja. Para a igreja. O filho, ele tem um horror da igreja.
Porque o pai ou a mãe dele, que grita com ele, igreja, igreja, igreja toda hora, nunca ensinou para ele nada. O filho pensa assim, não vejo nada, gente. Nossa, estou doido para fazer 18 anos. Antigamente era 18, gente. Aí foi baixando, foi baixando, foi baixando. Tem criança que manda nos pais. A criança governa aquela casa. Por omissão dos pais. E aí, métodos. Aí quer usar métodos severos, né? Tem mulher que trata o marido igual se fosse criança. Eu vou ensinar ele uma lição. Maridos que tratam as esposas como se elas fossem objetos. Ah, tem que me acompanhar. Você não é crente? Quer fazer exigência. Não quer seguir a ordem do ensinamento bíblico, não. Então, às vezes, o seu objetivo pode ser bom, porque você fala, mas pastor, eu estou fazendo isso para o meu filho ir para a igreja. O seu objetivo é bom, o seu método é péssimo. Mas, pastor, eu estou fazendo isso porque o meu marido, pastor, ele não estuda a Bíblia. O seu objetivo é bom, o seu método é péssimo. O método da goteira, a Bíblia fala que é melhor morar no canto do eirado do que numa casa com uma mulher rixosa. É igual a goteira. Meu Deus, eu vou ficar louco. Essa mulher fala só a mesma coisa. Tem marido goteira também. Garanto para você, tá bom? Então, Rebeca, métodos errados, a mulher sem limites, né? Então vamos trazer aqui Esaú. Esaú, o desprezador. Ele desprezou a aliança quando ele se casou com mulheres da terra. Ele sabia conhecer a história do pai dele e da mãe dele, sabia conhecer muito bem Abraão, sabia qual era o propósito, sabia qual era a vontade de Deus, e ele não estava nem aí. Ele desprezou a aliança. Você tem que entender o que significou ele casar com mulheres da terra. Ele não estava interessado na aliança com Deus. Apesar da advertência de Abraão ser conhecido e do que Abraão fez para Isaac casar corretamente. Ele desprezou a primogenitura por um prato de comida. Isso é muito emblemático. Isso demonstra muito de quem é essa pessoa. Primeiro porque ser o primogênito não era só ser abençoado. Na verdade, o que lhe interessou era nas bênçãos materiais. Mas significava ser o líder dentro do pacto, da aliança com Deus. Ele não tinha nenhum interesse nessa parte. Aquele pacto dizia respeito à posteridade. E mais do que a posteridade da família, dizia respeito à eternidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é qualquer pacto, não. Aqui estava a semente, a questão aqui da briga de Jacó com Esaú, é também a briga das sementes lá de Gênesis. Da semente da mulher, da qual viria o descendente, e a semente da serpente. Então, ele não está interessado, ele desprezou a primogenitura, na verdade ele está desprezando a aliança e o pacto com Deus. Por quê? O que ele tem de melhor? A necessidade e a vontade imediata do corpo. Ele gostou das mulheres, ele casou com elas, ficou com elas e casou com elas. Por quê? Porque ninguém aguenta, né? Eu sou macho, um cara macho desse tanto, né? Ficou logo com duas. Que era... Para começar, depois eu não vou mais. Desprezou a primogenitura no seu aspecto espiritual tão sério. Um homem entregue aos seus instintos. Ele desprezou a primogenitura porque estava com fome. Ele estava morrendo de fome. Você acha mesmo que ele estava morrendo de fome? Morrendo. O Jacó fez um soro da sopa de lentilhas para pôr na veia dele. Ele estava morrendo. Não! É porque quando ele desejava uma coisa, ele jamais resistia aos seus desejos. Ele queria comer aquela comida e pronto, não interessa. Ele chega quase que tomando a comida do irmão. O irmão fala assim, peraí. Aquela primogenitura lá, passa para cá a comida, filho. Tô nem aí. Se eu tô morrendo de fome, o que me adianta? Me dá aí.
Então há pessoas que estão destruindo as suas vidas porque são pessoas que não resistem aos seus desejos. São escravos do pecado. Só Cristo liberta alguém do pecado. Então a pessoa que não conhece a Cristo, ela é escrava do pecado. Nós estudamos isso no nosso pequeno grupo dessa semana. Ele é um cara que ele achava que tudo no final ia se resolver. Pensa em tudo que eu te falei sobre a relação dele com o pai. Imagina ele chegando à caçada. Porque o pai pediu uma coisa que acontecia. Pensa o tanto que ele elogiava um filho depois da caçada. Pensa se, como filho preferido, ele olhando o tanto que o pai gostava dele, o pai só elogiava ele tudo, e falava, essa bênção é minha. Meu pai vai dar essa bênção para mim. Não vai ficar para ele. Meu pai não vai. Meu pai não está nem aí pro negócio que eu fiz da primogenitura. Meu pai vai. Ele apostou na pecaminosidade do pai. Mas é isso que acontece quando você aposta no pecado. Dá errado. E depois, com lágrimas, ele procurou receber de novo a bênção. Chorou! Mas ele recebeu a antibênção. Longe dos lugares férteis você vai habitar, vai viver da espada, ou seja, uma vida miserável, viver em guerra sem alimento. Olha isso é bênção. Vai viver da sua espada. Ele já ia receber essa antibênção por causa dos seus pecados. É preciso a gente saber que as pessoas que estão perdidas e não aceitam a Cristo, elas não vão para o inferno porque Deus não é bom para salvá-las, é porque elas são más o suficiente para merecer o inferno. Então, o que Esaú conseguiu foi colher o que ele plantou. Entendeu a cena? A gente fica com dó, né? Lendo assim dá até dó do Esaú. Mas é um tremendo pecador colhendo os frutos do seu pecado, com choro, mas que não resolve. Chorar não resolve. Você vai lá, estraga a vida da sua família e quer chorar. E porque você chorou, você quer o perdão de todo mundo, você quer que tudo seja como antes. Olha, às vezes a consequência é dura. E tem que encarar a consequência. Então vamos lá, né? Só falta uma bênção nessa família para falar até agora, né? Jacó deve ser um cara sensacional. Vou contar. Peraí, vocês já leram, né? Não adianta. Não vou conseguir enganar vocês, né? Porque o próximo não é gente boa, não. O próximo é Jacó, o aproveitador. Olha o sujeito, olha a bênção de Deus, o cara que vai herdar a bênção de Deus. Ele se aproveita da fome e da fraqueza de caráter do irmão para conseguir a bênção, para conseguir a primogenitura. Se aproveita da fome e do caráter fraco do irmão. Ardiloso, camarada. Ele tem um caráter pecaminoso. Quando a mãe dele fala assim, vamos lá enganar papai? Ele fala o quê? Que é isso, mãe, enganar papai? Não, ele fala assim, e se o meu pai me pegar? Ele está preocupado não em fazer o certo, ele está preocupado se ele vai ser pego fazendo o errado. Olha o caráter do sujeito. Gente, naquela conversa com o pai, ele se torna tão maldito ou pior do que o Esaú. Você lembra que é Moisés que escreve Gênesis e está entregando para o povo de Israel o Gênesis, para eles saberem, inclusive, com que povo que eles encontraram. Eles encontraram com Edom no caminho, que eram os filhos de Esaú, que inclusive não deixa eles passarem. Saca a espada e fala, aqui tem espada para você. Tudo que nós sabemos na vida, espada, recebemos do nosso pai. A conversa dele, você sabe que Moisés que está entregando, e Moisés escreveu os 10 mandamentos que Deus deu a ele, certo? E os 10 mandamentos não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, para alguma que não. Você conhece os 10 mandamentos, né? Vamos lá, está em Êxodo 20, depois se você não conhece, procura lá, está escrito. Aí, nessa conversa com o pai dele, ele mente, não dirás falso testemunho, não vai mentir. Ele desonra o pai, honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa, lembra? Ele desonra o pai. Ele toma o nome de Deus em vão, ele fala assim, o teu Deus, Jeová, Yahvé. Quem foi? Como assim? Yahvé, né, pai? Para
Dá certo a safadeza dele, ele invoca o nome de Deus. Ele mostra que ele tem outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Pelo menos uma verdade em tudo. O teu Deus. O teu Deus trouxe a caça. Aquele que é o seu e que não é o meu. Porque não era. Até esse momento, Jacó não era crente. Não era crente. Ele não servia a Deus e não conhecia a Deus. E se você continuar conosco aqui, continuar lendo, você vai ver que daqui para frente a história de Jacó é um perrengue atrás do outro. É só fumo, mesmo que Deus estivesse agindo. E também o que a gente procura ver é o agir de Deus, né? Ironia na história toda. Tudo por uma bênção que ele receberia sem trapaça, se ele simplesmente tivesse fé. Toda essa encrenca, se ele tivesse simplesmente aguardado em fé, se ele tivesse crido na palavra, ele teria recebido. Porque Deus não precisa de métodos humanos para realizar a sua vontade. Ele não precisa de métodos carnais para fazer a sua vontade. Ele não precisa de nós fazendo besteira em nome do certo, em nome de conseguir o que é certo. Onde é que está a palavra de Deus na família desses crentes? Onde é que está a promessa de Deus e o respeito à vontade de Deus na cabeça desses crentes? Esses crentes colocam Deus na vida deles. Deus para eles é um Deus de domingo. É um Deus que é uma referência. É um Deus que é alguém que eu sei que existe lá, mas está lá. Não é um Deus da minha vida. Não é o meu Deus. Apenas as vontades pessoais, os interesses pessoais estão na cabeça desses 4 personagens. Todo mundo querendo se dar bem. Enquanto Deuteronômio 28 disse, diligentemente ouvides a minha voz. Essas bênçãos te alcançarão. Imagina o sujeito correndo. Não me pega não, bênção, não me pega não. E a bênção, vem cá, eu peguei. Porque se obedeceu a Deus, a bênção tem que te alcançar. Mas se não obedeces, essas maldições te alcançarão. Vem cá. É consequência. Deuteronômio 28. E bênção e maldição estão diante do povo de Deus para que eles escolham. O que é que você vai escolher? Como é que famílias carnais resolvem os seus problemas? Como que essa família carnal resolveu o seu problema? A solução de Esaú. Honra se lava com sangue. Fui traído, fui humilhado, fui roubado, mas eu tenho uma espada. Eu vou dar meu jeito. Solução carnal para Esaú é dar lugar ao ódio, à amargura, que a Bíblia diz, não fique aí uma raiz de amargura em você, porque ela brota e depois a coisa fica séria. Então a solução de Esaú era planejar a morte do irmão. Ele se consolava remoendo o ódio. Enforcado? Não. Vou flechar ele primeiro. Não. Eu fecho ele na perna. Aí ele cai. Aí pega a espada. Ele se consolava com a cena dele matando o irmão. A solução carnal de Rebeca. Fuja. E espera passar. Tem gente que a solução é essa. Tem gente que é na pancada. Tem gente que é fugir. Espera passar. Meu filho, vai lá, fica uns dias lá. Que vai passar. Vamos lá enrolar seu pai de novo. Ela chega lá. Ai, que se o Jacó casar com a mulher da terra, eu não sei mais para que me serve a vida. Mais rolo. Foi dias mesmo. Foram os dias que ele saiu. Quantos anos Jacó ficou? Aguarde as cenas do próximo capítulo. A solução carnal de Isaac. Solução padrão de Isaac. Qual é? Não falo nada. Vou fingir que eu sou cego. Ele não fala nada. Calou o Isaac. Não falou nada. Omissão. Não é problema meu.
Um filho quer matar o outro. Você acha que Isaac não sabia? Só a Rebeca que sabia. Um filho quer matar o outro. Foi na frente dele que o Esaú urrou de ódio do irmão. E ele não fez nada. Soluções carnais que não resolvem nada dentro de casa. Qual que é a solução de Jacó? Dançar conforme a música. Seguir o conselho da mamãe. Comecei por aí, lá vamos nós. Vamos fugir, depois mamãe busca. Tem filho que é assim, depois mamãe busca. Depois mamãe ajuda. A mamãe sempre dá um jeitinho, vamos lá. Onde é que está Deus nas resoluções da sua família? Eu pergunto para você. Você está conduzindo a sua casa debaixo de pecado? A postura do pai, a postura do marido é: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Essa é a sua postura. Postura da mãe ou da esposa é: em tudo sejam submissas aos seus maridos como a igreja é submissa a Cristo, assim sejam as mulheres submissas aos seus maridos. É assim que se vive, mulher. A postura dos filhos: em tudo obedecer aos vossos pais, porque isso é grato diante do Senhor. É assim que você se relaciona com seus pais. Mas a verdade é que essa pergunta quebra todo mundo, inclusive o pregador. Quebra todo mundo, né, gente? E a pergunta é: quem vai atirar a primeira pedra agora? Nossa questão aqui não é essa, nós temos que olhar para Jesus. Porque o que eu tenho nessa história aqui, né? Talvez você ficou aí: pastor, não vi meu pai nessa mensagem, pastor. Vi minha mãe nessa... Vi minha mulher, pastor. Pastor, o senhor conhece o meu marido mesmo, hein? E uma única pessoa, além de você mesmo, que eu gostaria que você visse, porque na verdade eu queria que você olhasse para você, né? É você que está ouvindo, né? Às vezes você até fala assim: nossa, meu marido tinha que estar ouvindo essa mensagem. Não, irmã, você que precisa. Você, irmão, você. A única pessoa que eu quero, além de você, que você perceba nessa história é Deus. Olha como que Deus trabalha com pessoas miseráveis. A postura permanente de Deus é uma postura de fidelidade e de ação. A redenção de uma família depende da graça. Deus é fiel às suas promessas e Ele intervém. E é Ele quem conduz a história. A história dessa família diz respeito à grande história, que é a história da redenção. E é Deus agindo, salvando todo mundo. A história da sua família também não é isolada. Ela está dentro da grande história, que é a história da redenção. Não diz respeito a você, diz respeito à semente, à posteridade, à herança. Não é a herança da primogenitura, mas a herança da vida eterna. Você é herdeiro dessa mesma... Você é da mesma família, isso é sua família. Família da fé. Nós somos herdeiros da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. Também somos pecadores como Abraão, Isaac e Jacó. Salvos por quê? Pelas nossas obras? Não, salvos pela fé. Que é uma fé que brota do nosso coração bom, não uma fé implantada por um Deus misericordioso e fiel, que prometeu salvar e vai salvar. E se eles tivessem crido na promessa de Deus, eles não tinham tanta confusão na vida deles. E se você cresce agora na promessa de Deus para você, essa promessa é para vós e vossos filhos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Você seria também abençoado, sem tramas, sem rolo, sem confusão, sem pecado, sem maldade, sem destruição, sem engano, sem rasteira. Como é que é possível restaurar a postura do pai, a postura da mãe, a postura dos filhos? Como é possível viver em harmonia para desfrutar no tempo de Deus a vida abundante que Jesus prometeu? Eu vim para dar vida e vida em abundância. O diabo veio roubar, matar e destruir. É o que parece que ele está fazendo aqui na família de Isaac. Mas Deus supera todas essas coisas com a sua promessa. E Ele vem a nós e diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Como eu posso viver isso? Como que eu posso ser restaurado como pai? Você pode ser restaurada como mãe. Você, filho, pode ser restaurado como filho. E podemos viver a harmonia da promessa de Deus. A primeira coisa é reconhecer os próprios erros. Eu acho que deu tempo
de você se ver nessa história. Busque o perdão de Deus, peça a Deus perdão e faça um compromisso de consertar os seus erros, mudar de atitude, passe a usar os meios de graça e não os meios da desgraça. Os meios de graça são oração, palavra de Deus. Se você tratar o seu coração com a palavra de Deus diz assim: e o meu Deus, que seja o seu Deus, que você não fale igual o Jacó, né? O teu Deus, mas que seja o meu Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, que antes foi um perseguidor da igreja, que não conhecia Deus, agora ele pode dizer, arrependido, transformado, ele pode dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. E eu termino aqui, dizendo que aquilo que você sente como necessidade, às vezes é engano. Às vezes você está obedecendo sua carne, seus instintos, igual qualquer ímpio. Às vezes você não se lembra das promessas de Deus na hora de fazer as coisas. E só está tomando na muleira. Só está apanhando. Só está apanhando da vida. E é crente, e pede oração, e a vida é uma lenha. Por quê? Tão inocente. Olha o Jacozinho, tão doce Jacó. Talvez você também é um aproveitador. Talvez você também está manipulando as pessoas. É uma Rebeca que numa hora você é uma bênção. Noutra hora você é uma manipuladora, controladora do seu marido. Você é um marido que às vezes devia estar agindo como um homem de Deus dentro da sua casa. Você é um omisso, você deixa a coisa rolar, não fala nada. Quando fala, você quer falar igual um Esaú. Meter bronca, vou pegar a espada, vou pegar meu arco e a minha flecha. Você é índio? E índios são pessoas igual a nós, né? Talvez até tenha usado mal uma comparação aqui, né? Porque você é gente bruta. Você é gente bruta. Deus quer transformar essa gente bruta em joia preciosa. Mas tem que ser Ele, tem que ter entrega. Precisamos nos entregar a Deus. Precisa reconhecer pecado. Precisa buscar perdão de Deus. Precisa fazer o compromisso de consertar o que está errado. Não é passar por cima, não é esquecer. Tem coisa que tem que consertar, conversar, pedir perdão. Precisa mudar de atitude e usar os meios de graça. Algumas coisas têm consequências. Segura a onda agora, tá bom? Algumas coisas você vai colher. Mas acima de tudo, conte com a misericórdia de Deus. Como diz o presbítero Carlos Antônio, né? Se a gente fosse colher tudo que a gente plantou e comer tudo que a gente colher, tinha morrer entalado. Morrer entalado. Mas Deus é o destaque de toda essa história. No meio de toda essa miséria, existe um Deus dizendo: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, conheço os seus pecados. Não foi pela sua bondade que eu resolvi te salvar. Eu estou te salvando pela minha misericórdia. E se você confiar em mim, você vai comer o melhor dessa terra ainda. Eu ainda sou capaz de transformar a sua miséria em riqueza. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Deus, reconhecendo nossa fraqueza, a nossa incapacidade, os nossos erros, Pai. Quem sabe irmãos e irmãs agora olham para a sua vida, veem que não tem nada de bom ali, Senhor Deus. Às vezes até uma boa intenção, uma vontade de ser feliz, que todo mundo tem, qualquer ímpio também tem vontade de ser feliz, de acertar. Mas agindo, Senhor Deus, como quem não se lembra da promessa do Senhor. O Deus de domingo não é o Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Para eles. Mas agora estão olhando, chocados para um retrato de família tão horroroso e pensando: Senhor, se alguém for escrever a história da minha família, vai dar aquilo ali ou pior. Nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Tem pessoas aí
pedindo perdão pela sua omissão. Como eu lia naquele livro essa semana, Senhor Deus, amar, às vezes é falar quando a gente quer calar, e calar quando a gente quer falar. É agir quando a gente quer ficar quieto, e ficar quieto quando a gente quer agir. Só o Espírito Santo do Senhor é capaz de nos dar essa condição. Controlados pelos nossos instintos, nós vamos fazer escolhas erradas, escolhas cegas. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos pelo Espírito do Senhor, nos fortaleça pelo Espírito do Senhor. Obrigado por essa dádiva maravilhosa do Espírito Santo de Deus na vida, no coração de um crente, que nos dá condições para frutificar algo que naturalmente não ia frutificar em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram já a carne. Deus, nós já crucificamos a carne para que viva o Espírito em nós. Senhor, em nome de Jesus, perdoa sim os nossos pecados. Ajuda os crentes que vão ter que consertar as coisas, Pai, que vão ter que andar passo a passo. Ó Deus, pedindo perdão, consertando atitudes, mudando atitudes, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Deus, atende, Senhor Deus, a essa oração. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa todos nós, abençoa o nosso dia. Abençoa, Senhor Deus, nossas conversas. Abençoa as mães, Senhor Deus, nesse dia. Abençoa essas mulheres, ó Deus, com a tua graça. Dá um dia alegre para nós, Deus, ainda que diferente dessa vez, mas alegre no Espírito. Que o Senhor abençoe o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Uma última palavra aqui para você aí em relação ao Dia das Mães, né? Mães, que bênção, vocês são uma bênção. Você que é mãe, você é uma bênção, viu, Priscila? Você é maravilhosa. Mas, mãe, Dona Neuza, a senhora está assistindo aí? Deus abençoe sua vida, minha mãe, né? Muito obrigado, você é uma bênção. Deus te abençoe aí onde a senhora está. Eu quero que você hoje se lembre o seguinte: talvez você esteja triste, ou porque não está perto da sua mãe por causa dessa questão da pandemia, ou porque você não está perto porque você perdeu sua mãe. Deixa eu te contar uma coisa. Essa tristeza, essa falta é simplesmente porque você tem uma mãe maravilhosa. Então, olha, seja agradecido a Deus pela mãe que você tem. Você que perdeu sua mãe, sente falta, agradeça a Deus. Faça desse dia um dia de gratidão. Tem gente que fala, hoje é dia de chorar, eu perdi minha mãe. Não! Fala, hoje é dia de gratidão. Gente, minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Eu não posso almoçar com ela, não posso jantar com ela, não, mas ela está na glória, ou enfim, eu não posso estar com ela. Mas aí às vezes você fala assim, mas pastor, não, meu choro é misturado assim, porque tanto não tenho, como ela não foi uma boa pessoa para mim. Deixa eu te contar. Ela foi um instrumento de Deus para você estar aí. Você nasceu porque houve aquela senhora que foi sua mãe. Então não fale mal, sabe? Nós somos todas pessoas perdidas aí, cometemos tantos erros. A sua mãe também é uma pessoa, cometeu erros, entristeceu o seu coração. Não trate com amargura. Trate, se fosse falar, eu não consigo pensar em nada de bom, mas pense ao menos na bondade de Deus de usar essa mulher para trazer você ao mundo. Você tem vida, você conhece Jesus. Então seja feliz, seja grato a Deus pela sua mãe. Abençoe a sua mãe, tá bom? Então, feche os seus olhos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um dia maravilhoso para você.